Quando você for resolver problemas com gases perfeitos, tendo em vista a escolha ou à esquerda ou à direita, ou à esquerda é física, é uma transformação baseada na energia, enquanto que a transformação baseada na alteração da substância é utilizar uma massa concreta de substância, proporcionando uma quantidade de matéria, será Clapeyron. No nosso problema número 1, está bem claro, certa massa. Se é certa massa, esse é o caminho. Nós vamos tratar do assunto de maneira geral. Não teremos uma massa concreta. Para a sua resolução, chamo muita atenção dos conceitos básicos que eu peço que você reveja. Olha lá nesse mesmo canal a aula 004, onde estaremos falando sobre unidade de volume, porque nós teremos aqui muitos ruídos. Nós temos aqui o volume em centímetros cúbicos e o volume em litro. Tu tem que ter extrema confiança e segurança para alterar unidades. A segunda aula que eu recomendo que você volte e estude é a aula 13.1, na qual estaremos tratando de energia e estaremos tratando de termômetros, aonde você verá que a temperatura que temos de início é uma temperatura Celsius. E claro, a temperatura Celsius não vai nos servir, porque a temperatura 0 Celsius é muito normal na química e na física, o que anularia tudo ao multiplicar por 0. Então, apesar da temperatura ser dada em Celsius, nós teremos que, na resposta, continuar dando em Celsius, mas procurar a temperatura em Kelvin. A revisão na aula 13.1. E, finalmente, a aula 16. Na aula 16, nós estaremos falando de pressão. Graças ao nosso velho amigo Torricelli, que verificou que se a atmosfera sobre nós equivaler a 760 milímetros de mercúrio, esse valor é o valor de uma atmosfera completa. Estamos aqui em milímetro de mercúrio e na sugestão inicial nós temos 5 atmosferas. Então esses ruídos todos você tem que primeiro entendê-los e saber trabalhar. Bom, mãos à massa. O que nós queremos? Certa massa gasosa de hidrogênio ocupa um volume de... Então vamos lá. P1, V1, T1. Eu sei que esse é o caminho. Ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos. Nós sabemos, lá pelas aulas que eu pedi, aula 4, nós sabemos de que 1 litro corresponde a 1000 mililitros ou 1000 centímetros cúbicos. Então, para uniformizar e falar na linguagem que é preconizada, o volume é o trabalhado em litro. Vou multiplicar por um simples fator unitário. Se 1 litro corresponde a 10 na terceira centímetros cúbicos, eu já sei qual é o volume da massa de hidrogênio. Qual é o volume da massa de hidrogênio? 0,1 litro. Agora estou falando na linguagem correta, porque quando eu procurar o volume V2 da situação final, eu já tenho a unidade correta. Não posso trabalhar com centímetro cúbico e litro no mesmo problema. Claro que você compreendeu o fator unitário. Se 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, tu multiplicou pela unidade. E a vantagem foi eliminar a unidade indesejada. Outro número que me foi dado, a temperatura de 73. Se a temperatura é de menos 73 graus Celsius, essa transformação será
obrigatória. Qual? A transformação para a temperatura absoluta, 273 mais a temperatura Celsius, o que você vai ver na aula 13. Muito bem. Se você substituir a temperatura Celsius pelo valor que foi dado, que já está facilitando, menos 73, você vai ter que a temperatura inicial, na verdade, ela é de 200. A temperatura inicial corresponde a quanto? A 200 Kelvin. Muito bem. E lá no final está dizendo, a que pressão? Está numa pressão de 5 atmosferas. Esta é a situação do gás inicial. Repetindo, certa massa gasosa ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos, ou 1/10 de litro, na temperatura de menos 73 ou 200 Kelvin, que é o resultado dessa conta, e sofrendo uma pressão de 5 atmosferas. Calcule a temperatura. Então, aqui está o nosso problema. A temperatura final nós estaremos buscando. Calcularemos em Kelvin e depois retornamos para Celsius. Para que a mesma massa ocupe 1 litro e a 760 milímetros de mercúrio. Então, a pressão, que é de 760 milímetros de mercúrio, de acordo com Torricelli, corresponde simplesmente a 1 atmosfera. Por quê? Usando o fator unitário mais uma vez, 1 atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, qual é a pressão inicial, afinal? Será de 1 atmosfera. Porque se 1 atmosfera são 760 milímetros de mercúrio, esse aqui é um fator unitário. Fator unitário que não altera a grandeza, mas altera a sua unidade. Muito bem, então agora estamos preparados para utilizar a equação geral. E me parece fácil ter entendido que a equação geral determinar o valor que tu quer isolar. O valor que tu quer isolar é o T2. O T2 que será o resultado de P1, V1 sobre T1, o T subiu, desculpem, deixa eu repetir o cálculo. Vou, então, dizer de que a temperatura 2 que eu quero procurar subiu, então eu tenho P2 vezes V2 multiplicado por T1 dividido por P1 e multiplicado por V1. Confere. Erros se cometem, mas erros se corrigem, claro. Não seja o afobado de entregar prova. Dá uma olhada, ver se tem algum erro. Eu passei o T2 lá para cima e trouxe o P1, V1 para baixo. E passei o T1 para lá. A substituição de valores, agora, está fácil, uma vez que as unidades já foram consertadas. A pressão P2 é 1. Me perdoe, por falta de espaço, só vou colocar o número. A pressão P2 é 1, o volume V2. O volume V2 é 1, a temperatura T1 é 200, a pressão P1 é 5 e o volume V1 é 0,1. Bom, nesta expressão toda, a temperatura que vai dar na ponta do lápis vai te dar 400 Kelvin. Vai me dar o número 400. O 400 está na temperatura 2. Claro, a unidade da temperatura 2 é unidade Kelvin. Se a temperatura
que deve ser? É a temperatura 2. É fácil, claro, é 200 dividido por 0,5. Posso simplificar aqui, aqui vai me dar 40, certo? O 200 é 40 vezes maior do que 5. E esse 10 na menos 1, que está no denominador, ao subir, vai multiplicar o 40, vai ficar 400. Agora, para você responder à temperatura, tu tem que usar a linguagem que foi dada no problema. E aí, então, você volta à expressão que é esta. A temperatura Kelvin é 273 mais a temperatura centígrada, na qual a temperatura centígrada é a temperatura Kelvin, que é 400, menos o 273. Então, a resposta para essa questão a temperatura Celsius corresponde à temperatura absoluta, menos 273. A temperatura Celsius será o 400 que eu encontrei, menos 273. Então, isso vai me dar a temperatura final, a que deve se sujeitar o gás hidrogênio para dar aqueles valores. E essa resposta, então, fica 127 graus Celsius. Valor positivo. Tá bom? Esses problemas são mais matemáticos do que químicos, né? Mas é assim que se faz. O segundo exemplo. O segundo exemplo trata de um pneu. Um pneu que, ao rodar, naturalmente aquece. E, novamente, a pressão de um pneu não está especificando o gás que está dentro do pneu e muito menos a quantidade de matéria. Então, nós vamos continuar na equação geral. Nós usaríamos a expressão de Clapeyron se nós tivéssemos como determinar a quantidade de matéria, indicada pela letrinha M. Dentro da mesma proposta, sabendo qual é o caminho, vamos extrair valores. Quais sejam? A pressão de um pneu então, a pressão inicial era de 2,3 atmosferas. A 17 graus. Então, a temperatura 1 corresponde a 273 mais a temperatura Celsius, mais o 17. Isso, então, me dá que a temperatura inicial seja 290 Kelvin. Muito bem. Depois de rodar, a pressão passou para... Então, a pressão número 2 aumentou. A pressão passou para 2,53 atmosferas. Supondo a variação desprezível do volume, isto é, o volume 1 e o volume 2 são iguais. Vamos desconsiderar variação. Se não há a variação de volume, nós estaremos tratando da equação de Gay-Lussac. Para que o volume se mantenha, o aumento da temperatura provocará aumento de pressão. O aumento de pressão provocará aumento de temperatura. Nós iremos excluir da equação geral o fator V. Então, agora, nós usaremos essa fórmula geral, excluindo o fator V, que é constante. Bom, então, a execução do nosso problema, P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2, de cara eu vou eliminar o volume, porque o pneu não demonstrou significativa variação de volume. A pressão P1, desculpem, vou
dispensar a colocação da unidade por falta de espaço e posso dispensar porque já está corrigida. A temperatura do problema, claro, será em Kelvin. Nós vamos encontrar em Kelvin e no final voltar para Celsius, que foi a temperatura, a unidade que me foi dada. Então teremos pressão P1 2,3, temperatura 1 290, pressão 2 2,53 e temperatura 2. Temperatura 2 é o que eu quero saber. Se a temperatura 2 é a minha incógnita, vou então admitir que seja subiu, desceu, o 2,53 multiplicado por 290 dividido por 2,3. Esta expressão vai me dar uma temperatura que, calculada direitinho, vai me dar 319. Esse valor aqui vai me dar 319 Kelvin. 319 Kelvin é uma boa resposta, mas não é resposta na unidade que me foi dada a temperatura. A unidade que me foi dada a temperatura foi Celsius. Então é mais elegante transformar novamente. E de novo, a aula número 13.1, aonde nós vamos então trabalhar mais uma vez com essa expressão. Eu tenho aqui o T como 319, vou passar o 273 para cá e terei finalmente a temperatura que aqueceu, a que temperatura chegou o pneu rodando o tempo que rodou. Então, na expressão temperatura absoluta, 273 mais temperatura Celsius, temperatura Celsius corresponde a temperatura 319 menos 273. A temperatura de que estou falando será de quanto? A temperatura final do exercício será de... será de... Quanto? Quanto é que deu para você? Eu já fiz. A temperatura será 36 graus. Então, a temperatura, esse cálculo será 36 graus. A temperatura externa do problema era 17 e o pneu esquentou, e esquentou bastante, 36 graus. Aumentou significativamente 19 graus a temperatura. É isso aí. Compreendeu? Vai saber usar quando necessário? Claro! A química é fácil. Tote ao seu dispor.